Suponhamos um lançamento de um dado. Sejam os eventos A, ocorrer um número ímpar, e B, ocorrer um número primo. Escrever os conjuntos que representam o espaço amostral. Então, vamos lá. Então, no item A, o espaço amostral a gente vai representar pela letra grega ômega e corresponde ao conjunto, por isso que eu vou trabalhar com chaves, de todos os possíveis resultados desse experimento. No caso, o experimento é o lançamento de um dado, um dadinho convencional de jogo. Esses dados convencionais, a gente sabe que tem as faces numeradas de 1 até 6. 5, 6. Tá. Agora o evento B. Desculpa, o item B, o evento A. Isso dá um nó na cabeça. O evento A, o que é o evento A? Ele definiu para a gente aqui, ó, ocorrer um número ímpar. Então, ocorrer um número ímpar significa que eu tenho que, a partir do nosso espaço amostral, do nosso conjunto ômega, eu tenho que pegar todos os elementos que satisfazem essa condição, ou seja, eu vou pegar todos os números ímpares. Lembra que o conjunto do evento é sempre um subconjunto do ômega, quer dizer, o que eu vou colocar aqui tem que sempre ser uma parte do conjunto ômega. Então, no caso aqui, a gente vai colocar os números ímpares, 1, 3 e 5. E agora eu vou fazer o evento B. Só que o evento B foi definido como ocorrer um número primo. O que é ocorrer um número primo? Bom, vamos lembrar o que é um número primo. Definição matemática de número primo. Vou ter que colocar aqui para vocês. Ó. O número primo é aquele número que possui exatamente 2 divisores. Então, por exemplo, o número, vou colocar aqui, o número 2. Eu consigo dividir o 2 por 1 e por 2. Então, o 2 é primo. O número 3, eu consigo dividir por 1 e por 3. É primo. Vamos pegar o número 4. O número 4 eu consigo dividir por 1, por 2 e pelo próprio 4. Então, tem 3 divisores. Então, o 4 não é primo. O número, vamos pegar um número que não esteja no dado. Vai. O número 12, por exemplo. A gente divide por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e pelo próprio 12. Então, óbvio, não é primo. E o número 1? O número 1 só dá para dividir por 1. Veja que, para ser primo, tem que ter exatamente 2 divisores. Então, o número 1 não é primo. Ok? Então, o 2 é primo, o 3 é primo, o 4 não é, o 12 não é, o 1 não é primo. Então, nesse conjunto aqui, nesse ômega, os números que são primos, quais são? A gente vai ter o 2, o 3 e o 5. Acabou. Agora, item D. O evento ocorrer um número ímpar ou primo. Então, eu já expliquei para vocês um pouquinho dessa história do ou. Toda vez que a gente... Por aqui do lado. Toda vez que a gente falar em ou, a gente tem que pensar em união. União, que é aquele U. E veja que no item E é a mesma pergunta, só que com E. A gente tem que pensar em intersecção, que é o nosso Uzinho de cabeça para baixo. Certo? Então, vamos lá. Vou fazer um risquinho aqui do lado. Item D. Ele não está querendo o evento ocorrer número ímpar ou primo. Então, só que aí, se vocês perceberem, a gente não definiu aqui em cima o evento A ocorrer um número ímpar, que é justamente o que está escrito aqui. E o evento B, que é ocorrer um número primo, que é justamente o que ele pôs aqui. Ou seja, isto aqui é o nosso evento B. Isto aqui é o nosso evento A. Então, a gente está querendo A ou B. E a gente sabe que A ou tem a ver com união, A ou B significa A unido com B. Como que a gente representa isso? Quer dizer, como que a gente escreve esse conjunto?
Se você tem o A e tem o B, basta olhar para esses conjuntos e pegar todos os elementos comuns e não comuns que estão em A e B. Então, por exemplo, a gente tem aqui o 1. Então, eu vou colocar o 1 aqui, certo? Ó, tem o 2. Vou pôr o 2. Tem o 3. Ah, mas o 3 repetiu. Não tem problema. Põe uma única vez. Tá? Se repetiu, não fica colocando as repetições, não. Tem o 5. Apareceu repetido. Tudo bem, mas vou por uma única vez. Então, tá lá. 1, 2, 3 e 5 são os números que são ímpares ou primos. Se você viu o vídeo que eu falei justamente desse ou, quando a gente fala A ou B, a gente pode estar querendo dizer três coisas. Só o A, só o B, ou as duas coisas ao mesmo tempo. A e B ao mesmo tempo. Então, você quer ver? Ó, vou chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2, isso aqui de 3. Perceba que a gente fez a união. A gente trabalhou com o ou. O que a gente tem aqui, nesse elemento? Esse aqui não é um elemento que só está dentro do A? Então, seria essa condição 1 que eu pus aqui para vocês. Ó. É só o A. Agora, esse 2 aqui, ele só está dentro do B, né? Que seria essa segunda condição nossa aqui, que é só o B. Já o 3 e o 5, eles estão dentro dos dois conjuntos, tanto do A quanto do B. Quer dizer, é uma ocorrência simultânea de A e B, que é essa condição 3. Tá? Então, por isso que você tem que tomar cuidado com o ou. O ou na matemática pode significar, que nem a gente está vendo aqui, só um, só outro, ou também pode significar ambos. Agora, no item E é mais fácil. O item E é uma intersecção, a intersecção com B. Ou seja, o que é intersecção, se eu olhar para esses dois conjuntos? É aquilo que está repetido. É o que aparece nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, eu tenho aqui tanto o 3 quanto o 5. Então, eu vou colocar aqui 3,5 e vou fechar. Agora, no item F, o evento não ocorrer um número ímpar. Então, veja o seguinte. Ocorrer um número ímpar é o A. Quando a gente faz uma negação, não ocorrer um número ímpar, em outras palavras, não ocorrer o A, significa que eu quero escrever o A barra, que é o evento complementar do A. Se você parar para pensar, o que significa na prática não ocorrer um número ímpar? Significa que tem que ocorrer um número par. E dentro do nosso ômega, do nosso espaço amostral, os números pares que a gente tem são o 2, o 4 e o 6. Tá legal, só que aí vem o item G, né, que é a mesma coisa, só que agora com o B. Não ocorrer um número primo, quer dizer, não ocorrer o evento B. Não B significa B barra. Como que a gente consegue obter o conjunto B barra a partir do ômega e do B? Muito simples. Você vai olhar para o teu ômega e deste conjunto ômega você vai tirar os elementos que estão aqui em B. Ou seja, não apareceu o número 2 aqui? Então, tira o número 2, esquece o número 2. Não apareceu o 3? Tira o 3. Não apareceu o 5? Tira o 5. O que sobrou? O 1, o 4 e o 6. Muito bem. Então, esse B barra são esses elementos que sobraram. 1, 4 e 6. Perceba uma regrinha, vou colocar aqui do lado para vocês, que é importante. Vou colocar como uma observação. Isso vale para o A e para o A barra ou para o B e para o B barra. Vamos colocar aqui, por exemplo, para o A. Se eu faço o A unido com o A barra, isso vai me dar sempre o ômega. E se eu faço o A intersecção com o A barra, isso vai me dar sempre o conjunto vazio. Tá? Pode checar tanto para o A quanto para o B. Ó. Se eu fizer a união deste A com este A barra,
eu vou obter justamente o 1, 2, 3, 4, 5, 6, quer dizer, eu vou obter o ômega. O B é a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, o 4 está aqui, o 5 está aqui, o 6 está aqui. Então, a união sempre vai dar o ômega, e a intersecção, que é aquilo que tem em comum, se vocês olharem para o A e para o A barra, e depois olhar para o B e o B barra, vocês vão ver que não tem elemento em comum. Quer dizer, a intersecção entre um conjunto e o seu complementar sempre vai ser um conjunto vazio. Isso daqui não é que está ocorrendo só nesse caso. Isso aqui é uma regra, sempre vai ser assim para quaisquer dois conjuntos que você esteja analisando, desde que você esteja analisando um conjunto e o outro conjunto seja o complementar desse primeiro conjunto.